vamos falar do grande jogo deste sábado entre Palmeiras e Santos, que acontece no Allianz Parque às 18h30, válido da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico da saudade. E quanta saudade! 0-0, torcida brasileira. As cortinas estão se fechando. Atacando, então o time santista vai embora com o Roleiser. Passou para o primeiro, passou pelo segundo, rolou para Gabigol, bateu, é fogo, é gol! Eita, tempo maravilhoso. Tempo passa, o tempo voa. E hoje a gente já vive uma outra realidade. A gente já vê um Palmeiras com uma larga vantagem em cima do Santos e o Santos aí na luta para sair dessa zona que se encontra dentro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que é o líder, e o Santos, que está na zona do rebaixamento. Que coisa, que coisa. Como que o tempo passa, as coisas vão mudando. Antigamente, talvez, a gente talvez não, mas nossos pais, por exemplo, meu saudoso pai, que era santista, mas era no tempo do rádio, era no tempo da saudade. E aquilo marcou muito os garotinhos daquele tempo, que hoje somos nós. E ficou só a saudade daqueles rádios, ou daqueles rádios no armário da sala, ou aqueles rádios lá no que você carregava na mão, ia para o campinho, na beira daquele futebolzinho da várzea no final da tarde, e você via aquele pessoal com aqueles radinhos na mão lá, tudo ouvindo o jogo. Um ouvindo um time, outro ouvindo outro, chiando de um lado, chiando do outro. Muitas vezes era uma chiadeira tão grande que você não sabia se o cara estava gritando gol ou se era o rádio que estava chiando demais. Era um negócio muito interessante. Mas era divertido, era divertido. O pessoal gostava, o pessoal curtia. E é como eu já falei aqui no canal, muitas vezes você estava ouvindo e parece que você estava vendo, porque os caras falavam e você acreditava em tudo. Imagina quantos pênaltis que não foi que eles davam. E eles falavam que era, e a gente ainda brigava, discutia com o outro e falava que foi. Não foi, foi pênalti, o cara passou o pé, o cara derrubou. Você não viu nada, você estava indo pelo que o rádio, o locutor estava falando, o repórter estava falando, o comentarista, o que quer que seja. E aquilo ficou marcado na cabeça do menino, que hoje estou aqui fazendo os conteúdos do Santos, porque é legal falar do Santos, é maravilhoso falar do Santos. Uma pena que às vezes o Santos não ajuda a gente a falar umas coisas melhor. Mas é bom porque a gente ainda sempre encontra aqueles que falam a verdade. Por exemplo, na minha opinião. E foi o caso da fala do Elano no GE. Elano falando. E falando do Neymar. O Neymar muitas vezes não merece o que muitas vezes muitas pessoas tratam o Neymar. Principalmente aqueles vazas Neymar, como eu costumo falar aqui, né? Eu que sempre falo que sou um defensor do futebol do Neymar, porque para mim, Neymar, mesmo ele estando na pior dentro de campo, que para mim, Neymar não fez um grande jogo contra o São Lourenço. Mas a bola cai no pé dele, é diferente. A bola cai no pé dele, é diferente. Ele sabe o que faz com a bola. E às vezes o Neymar, não sei se ele merece ser tão vaiado como ele é por certos torcedores, principalmente até mesmo do Santos. É como eu costumo falar aqui, os vazas Neymar, que não dá para você entender. Não dá para você entender. Como que as pessoas hoje misturam o futebol com outras coisas? O que eu sei que dá certo mesmo é quando você mistura o café com o leite, que você toma aquele café com leite, que combina. Mas, por exemplo, você misturar café com sal, café com pimenta, não vai ficar bom. Então é melhor você tomar só o café. É o caso do futebol. O futebol é melhor a gente torcer só para o futebol. Você não misturar o futebol com pimenta, com sal, com basquete ou com outra coisa. É futebol. E às vezes acontece isso aí. E o italiano tem que ficar esperto. O italiano tem que ficar esperto porque é como diz o Elano, o Neymar tem que estar na Copa. É como eu sempre falo aqui.
para mim, a Copa do Mundo sem o Neymar, ela vai ser uma Copa do Mundo, talvez um arroz insosso, sem sal. Um arroz sem sal. Vai ser a Copa do Mundo. Eu acredito que o Neymar ele tem que estar na Copa do Mundo. Ah, mas Neymar não está bem. O Neymar está bem. O Neymar está bem. O italiano falou lá atrás, o Neymar para ir para a Copa do Mundo, ele tem que estar bem. E o Neymar está bem. Fisicamente, o Neymar está bem. O Neymar está entrando, jogando jogos no Santos 90 minutos, e não é 90 minutos parado, é 90 minutos correndo. Correndo. Correndo atrás da bola, recebendo bola, driblando. Neymar está bem, porque para o futebol, o Neymar não precisa provar nada, como ele um dia disse. Eu não preciso provar. O que o Neymar vai provar no futebol? Agora ele tem que provar que ele está bem, fisicamente. E ele está bem. Neymar está bem. Então, o italiano tem que ficar esperto. Parabéns para o Elano. Parabéns para o Elano, tudo que ele falou do Neymar. Tudo que o Elano falou é tudo coisa que eu concordo o que ele falou. Eu concordo. Porque para mim eu tenho o Neymar, eu vejo o que o Neymar já fez. Ah, mas o Neymar ganha outros 500. Isso aí é problema dele. Se ele tem capacidade para isso, é problema dele. O que ele ganha, eu quero saber o que ele joga pelo Santos. Que ele joga pelo Santos. Por exemplo, o que ele fez no final do ano pelo Santos. E foi uma coisa que o Elano citou também. É claro que eu vejo tudo isso daí. O que ele fez pelo Santos no final do ano. Eu tenho lá minhas dúvidas se fosse outros tipos de jogadores, se fazia pelo Santos o que o Neymar fez. Então, parabéns para o Elano. Parabéns para o Elano. O Elano tem muita minha admiração. Eu vejo o Elano, o cara que é amigo do Elano é um cara feliz, porque eu acredito que o Elano é uma boa pessoa, um cara legal para você ter amizade. Tomara que ele tenha bastante êxito ali no Santos, naquelas categorias de base do Santos, que faça muitos craques ali no Santos, porque eu torço muito para o Elano. Torço muito para o Elano. Estou direto ali para a terra dele, ali por Iracemápolis, Limeira, é lugar que eu estou sempre ali. Quem sabe um dia ainda eu tenha sorte de ver o Elano por ali para dizer, ao menos para ele, falar assim, pô, um dia você me fez eu feliz pra caramba, cara. Eu já fui alegre pra caramba, já dormi noites feliz porque dos seus gols ou porque você participou, você ajudou, porque é interessante. O Elano que era um jogador que era outro jogador que dificilmente você viu o Elano jogar mal. O Elano, eu comparava o Elano mais ou menos com o Lino em 84, ali quando o Lino jogou no Santos, que era difícil você ver o Lino fazer uma partida baixa. O Lino sempre tinha aquela média para cima, sempre para cima. E o Elano era a mesma coisa ali no Santos. Mas, como se diz, parabéns pelo que ele falou do Neymar, porque é isso aí. É isso aí. O italiano tem que ficar esperto e levar o Neymar para a Copa, porque a Copa do Mundo vai ser aquele arroz, aquele feijão sem sal, que você vai ver, mas não vai te agradar. Não vai te agradar. Vamos falar de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. E que gol! Osmar Santos também, que deixou muita saudade, hein? Deixou muita saudade. Infelizmente, um acidente tirou o Osmar do futebol. Mas, como se diz, é a vida nossa. Ó, o Palmeiras tem os dois últimos jogos do Palmeiras, venceu o Bragantino 1-0 e empatou com o Cerro Porteño 1-1. Palmeiras, que é aquele time marrento, é aquele time difícil de você fazer gols nele. Você pode ver, prestar atenção, os resultados do Palmeiras é 1-0, é 2-1, é 0-0, é aquela luta ali do adversário fazer gols do Palmeiras. É complicado, é complicado. O Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos ganhos, e na Libertadores ele é o segundo colocado do grupo F, com 5 pontos ganhos. O Palmeiras que vem de 12 jogos invicto. Olha, é um momento interessante para o Santos fazer uma vitória em cima do Palmeiras. Esse time, assim, quando está muito tempo assim invicto, é legalzinho você fazer uma vitória em cima dos caras.
Seria bem maravilhoso. Mas como estou falando aí, o Palmeiras é um time difícil de você fazer gols no Palmeiras. Você não pode esperar que o Palmeiras vai errar para você fazer um gol. Você tem que construir, construir. Construir como o Santos construiu contra o São Lourenço naquele gol lá. Um gol bem jogado, uma jogada bem feita, um roleiro com o Neymar, com o roleiro, com o Gabigol, bem jogada. Por quê? Eu costumo falar, ó, você esperar o Palmeiras errar para você fazer um gol é como a raposa atrás do boi. O rabo para lá, o rabo para cá, e ela fica esperando que o rabo vai cair. Mas o rabo está só balançando, não vai cair. E ela vai morrer de fome. E é assim os adversários do Palmeiras. Não fica esperando que os caras vão errar, não, porque parece incrível. Os caras, eles dão sangue ali para não tomar gol. Já o Santos, 5 jogos sem vitória, sem nenhuma vitória. 17º colocado no Brasileiro, zona do rebaixamento, 14 pontinhos apenas. Já na Sul-Americana, o Santos também é o lanterninha, com 2 pontinhos ganhos em 3 rodadas. O Santos que vem de 2 jogos com 2 empates, contra o Bahia 2-2 lá em Salvador e contra o São Lourenço 1-1 lá na Argentina pela Sul-Americana. Os dois times já se enfrentaram 316 jogos. O Palmeiras tem 126 vitórias, o Santos 98 e o empate 79 empates. É claro que isso daí é devido aos últimos resultados do Santos aí nos últimos 15 anos, por aí. O Palmeiras conseguiu abrir essa larga vantagem, porque ultimamente o Santos contra o Palmeiras é uma decepção. O último confronto dos dois times foi em janeiro, 1-0 para o Palmeiras na Arena Barueri. No Brasileiro, o Palmeiras tem 82% de aproveitamento, com 23 gols marcados e 10 gols sofridos em 13 rodadas. Os últimos 10 jogos do Palmeiras, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Santos, 35% de aproveitamento, 18 gols marcados, 21 sofridos, sem vencer 2 partidas. Os últimos 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Palmeiras, na temporada, 29 jogos, 21 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 47 gols marcados, 22 gols sofridos. O Flaco Lopes é o artilheiro com 11 gols. Já o Santos, na temporada, 26 jogos, 6 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados, 33 gols sofridos, e o artilheiro é o Gabigol. Se a gente olhar, o que mais compara aí é o Gabigol com o Flaco, porque ainda tem 2 jogos a menos, claro que o Gabigol ficou outros jogos também sem jogar, e tem 9 gols contra 11 do Flaco Lopes. Quer dizer que a média está até bem pro Gabigol. Ah, meu Deus do céu, não tá fácil não, tá fácil não, mas quem sabe aí, é bom uma vitória amanhã que seria legal, uma vitória aí contra o time que tá invicto aí, 12 jogos seria bem legal. Ó, os desfalques do Palmeiras, o Vitor Roque com lesão no tornozelo esquerdo e o Piquerez que fez cirurgia no tornozelo direito. Já os desfalques do Santos, além do Tassiano e do Lautaro Dias com edema, olha o edema no Santos de novo. O Edema gosta do Santos. O Santos devia assinar um contrato com esse Edema. Porque será que esses Edema desses jogadores é aquilo lá quando a gente brincava de bola, jogava no domingo e chegava na segunda-feira, estava tudo dolorido a perna, mas aí você ia trabalhar e aquilo passava, e quando chegava no próximo domingo, já estava tudo bom de novo, já estava tudo. Será que é isso aí? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Será que a gente trabalhava durante a semana com edema também? E aí, no final de semana, sarava? Será? Eu tenho hora que eu tenho minhas dúvidas. O Santos que não tem o Tassiano e o Lautaro com edema, o Vinícius Vira, que fez a cirurgia no joelho esquerdo, o Gabriel Menino, que está em transição no campo, já está em transição, parece que já tem uns 3 anos que o Gabriel Menino está em transição e ainda não terminou essa transição. E o Gustavo Henrique, com lesão
na coxa esquerda, e o Neymar, que está preservado, porque do gramado sintético. Eu acreditava que o Neymar ia para esse jogo. Eu estava acreditando que o Neymar ia para esse jogo. Mas eu quero ver o Neymar ajudando o Santos mesmo bem. Vamos ver se vai dar certo. Ó, os goleiros Diógenes, Brazão e João Pedro, os laterais Maico, Vinícius, Igor Vinícius e Escobar, os zagueiros, o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, o Adonis Frias e o João Ananias, os volantes, o João Schmidt, o Zé Rafael, o Ilharão, o Cristian Oliva e o Samuel Pierre, pela primeira vez, o garotinho do Santos, do Sub-20, vai ter oportunidade, me parece que 18 anos, seja feliz no Santos. Os meias, Miguelito, Roleiser, Matheus Xavier e o Gabriel Bontempo. Os atacantes, o Robinho Júnior, o Gabigol, o Rony, o Barreal e o Moisés. Esses são os relacionados para o jogo de amanhã. Um provável Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. O Ilharão ou João Schmidt, Gabriel Bontempo, Cristian Oliva e Roleiser e o Barreal. E lá na frente, o Gabigol. Portanto, Gabriel Brazão, Mike, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, o Ilharão ou João Schmidt, Cristian Oliva, Gabriel Bontempo e Roleiser, Barreal e o Gabigol. Um provável Palmeiras, acredito que é mais ou menos por aí também. Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas. Quando o Santos buscou o Maranhão, era para ter trazido Marlon Freitas, mas trouxe o Maranhão. O Andreas Pereira e o Alan, o John Arias, o Flaco Lopes e o Ramon Sousa. Carlos Miguel, Diai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan, John Arias, Flaco Lopes e Ramon Sousa. O treinador, o João Martins, que é o auxiliar. O português, o Abel Ferreira, está suspenso. O árbitro da partida. Adivinha quem é o árbitro da partida? Adivinha! Dou uma bala para quem acertar. Rafael Claus, o barbarense, vai apitar Santos e Palmeiras outra vez. O Danilo Ricardo Simon Maniz, de São Paulo, o bandeira 1, bandeira 2, Evandro de Melo Lima, de São Paulo, e no VAR, o Diego Pombo Lopes, da Bahia. Lembra quem é ele? Ele é aquele que passou a risca a linha no gol do Barreal contra o Cruzeiro e não deu o gol do Santos. Aquela linha lá, até hoje, eu tenho dúvida com ela. Eu tenho dúvida. Mas foi esse senhor aí, ou esse moço, que era o VAR naquele jogo. E, portanto, vamos ficar esperto para ver se não tem erro da arbitragem no jogo de amanhã entre Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras, o clássico da saudade. E seja feliz, Santos, neste sábado, e quem sabe aí uma vitória. É sempre vitória apertada. É sempre vitória apertada, Santos e Palmeiras. Ou é empate 2-2, ou é vitória 3-2, ou é vitória 2-1. Preste atenção, para você ver quantas vezes que deram esses resultados. Portanto, eu vou mais uma vez apostar num 3-2. Mas, claro, para o Santos amanhã, dentro do Allianz Parque, em São Paulo. 3 para o Santos, 2 para o Palmeiras. Vamos, Santos! Vamos, Santos! Eu acredito. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.